A paz do Senhor, aluno EBD Ademauá. Eu peço licença mais uma vez para entrar em sua casa, para darmos continuidade a essa abençoada jornada. Estamos no segundo trimestre de 2020 e o nosso tema é um tema muito especial, o livro dos Salmos. Hoje é nossa segunda aula e nós vamos falar sobre Jesus Cristo e missões no livro dos Salmos. Para isso, eu tenho a alegria de ter a companhia de alguns dos professores da EBD Ademauá. São eles, professora Ana Paula, professora Madalena, professor Tiago, professor Cristiano. Hoje é o professor Cristiano quem vai nos apresentar os objetivos da lição. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, evangelista nosso irmão Orlando, a paz do Senhor, os professores que compõem a esta mesa. Vamos para os objetivos da lição. Número 1. Compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. 2. Apresentar o sofrimento do Messias. 3. Destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Textos de referência. Salmos 2, verso 1. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, verso 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo de número 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo de número 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por o escabelo dos teus pés. Estes são os versos de referência, evangelista Orlando. Bom, vamos abrir nossa conversa falando do primeiro tópico. A paz do Senhor, professora Paula. O comentarista sugere que alguns dos salmos apontam para o Messias. Como seria isso? Paz do Senhor, evangelista Orlando, é isso mesmo. Embora os salmos compostos por Davi tenham sido escritos 1000 anos antes do nascimento de Jesus, alguns deles já nos apontavam para o Messias. Só no Salmo 2, por exemplo, vemos 3 profecias relacionadas ao Mestre. Uma delas é a revolta do povo contra o ungido de Deus. Querem ver? Abram comigo a sua Bíblia. O Salmo 2 vai começar com a seguinte indagação: por que se enfurecem as nações e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o seu ungido. Notem aqui que essa revolta é generalizada e independe da classe social ou posição. E ela não será apenas de povos, mas de reis e príncipes em conluio e direcionadas ao ungido de Deus. E aqui eu abro um parênteses, porque é importante destacar que o termo ungido no Antigo Testamento, ele é messiânico e aponta profeticamente para Jesus. Portanto, aqui no Salmos 2, vemos que Cristo enfrentaria uma forte oposição, como vimos acontecer nos Evangelhos, e também no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 27 e 28. Depois dá uma conferida aí. Por fim, nos dias atuais, também é possível ver essa revolta, através dos governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ódio, a morte e a tortura contra cristãos e missionários são exemplos disso. E hoje eu trouxe aqui comigo um mapa com a lista mundial da perseguição 2020, feita pelo Ministério Portas Abertas. Os 50 países onde seguir a Cristo pode custar a sua própria vida. A paz do Senhor, professora Madalena. Pelo que vimos até aqui, haverá grande perseguição. Isso será superado? Sim, evangelista Orlando, isto será superado.
O tópico 1 e 2 vai falar exatamente a respeito disso, sobre o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, do verso 1 ao 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Removamos as ataduras e as cordas, é o que nos relata os versículos. Todavia, quando nós vamos ler isto na tradução dos dias de hoje, vai nos dar uma melhor clareza, porque ali eles estão dizendo que eles não queriam o domínio do Messias. Assim está escrito quando nós lemos esse mesmo verso. Vamos nos livrar do domínio dele. Acabemos com o poder que ele tem sobre nós. Ou seja, as nações, os príncipes, os povos não queriam o domínio do Messias. Todavia, isso será superado sim, porque no mesmo Salmo, no versículo de número 9, está escrito: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E quando nós lemos isto na tradução King James, esclarece muito mais ainda para nós, porque está assim: tu regerás com o cetro de ferro, com o vaso de oleiro os espatifarás. Preste atenção que o versículo está dizendo: tu os regerás. Ou seja, ele estará assim sobre o domínio das nações. Ele vai superar todo o sofrimento e triunfará. E o versículo ainda diz mais, que ele terá um cetro de autoridade sobre a sua mão. Todavia, quando o versículo diz: tu os esmigalharás como o vaso do oleiro, não está dizendo que o domínio do Messias, que o reinado do Messias será de uma forma severa. Não, ali o que está dizendo está conjecturado ao capítulo de número 19 do livro de Jeremias, onde o vaso que era quebrado pelo oleiro não poderia mais refazer-se. E em questão a isso, o que nós estamos querendo dizer e entendemos por este versículo, que ele esmigalharás como o vaso do oleiro, está querendo reportar para nós da seguinte maneira: que o vaso da impiedade dos homens não tornará mais a refazer-se, porque o Salmo 72 vai ser bem claro, que o reinado do Messias será um reinado de justiça. Glória a Deus. Eu quero chamar também para essa conversa, nessa manhã tão abençoada, o professor Tiago. Professor, após esse triunfo, o que se segue? Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor, aluno EBD. O interessante é que o tópico 1.3, ele vai falar sobre o reinado do Filho de Deus. É bem interessante nós entendermos essa parte de reinado, porque Cristo, sim, ele veio para governar as nações. Ele veio para reger as nações. Só que o que me chama mais atenção no tópico 1.3 é o Salmos 2, verso 8, que diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os reinos da terra por possessão. Veja que é o próprio Pai que vai apresentar as nações por herança ao Filho. No Oriente Médio Antigo, professor Orlando, funcionava da seguinte forma: os reis, na hora de sair para a guerra, na hora de batalhar, eles se intitulavam Filho dos Deuses. Era uma cultura do Oriente Médio. Quando reunia suas tropas, dizia assim: o meu Pai, o meu Deus, os nossos deuses estão conosco. Mas nós vemos claramente no Salmos 2, verso 8, que o próprio Deus dá testemunho do seu Filho, dizendo: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Baseado nesse texto, a gente vê que o nosso Cristo, ele vem na glória em relação ao universo. Cristo passa a governar o mundo. Isso está relacionado a Mateus 25, verso 31 e 32. Você, aluno EBD, leia esse texto com muita cautela. Você vai ver que Cristo, ele vai ter não só uma nação, ele vai ter o universo inteiro aos seus pés. Isso também está relacionado ao texto de Mateus 28, verso 18, e a carta aos Hebreus 1, verso 3, provando toda a autoridade. Cristo mesmo chega a dizer, depois da crucificação, ele vai dizer assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. No Oriente Médio, diferente, o rei tinha poder somente daquele exército. Nosso Cristo, agora glorificado, ele vai dizer:
todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. É essa forma que entendemos e cremos que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de toda a glória. Aleluia. A gente chega ao final do tópico 1 com uma certeza. O Salmo 2 realmente nos apresenta o Messias. Mas me parece que ele não é o único. Certo, professora Madalena? Certo, professor Orlando. O Salmo de número 22, ele nos traz uma forma muito expressiva a respeito dos sofrimentos do Messias. E de uma forma tipológica e profética, Davi, quando vai escrever este salmo, jamais imaginaria que estaria realmente apontando para o sofrimento do Filho de Deus. O tópico 2.1 vai nos dizer que Cristo se sujeitou a um dos piores sofrimentos, e é o sofrimento do abandono. E nós vamos ver isto quando o texto vai nos informar. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, naquele momento de tanta dor e sofrimento, sabia que precisava se cumprir sobre a vida dele. Deuteronômio 21, versículo 23, que vai nos informar dizendo: seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro estará debaixo das maldições do desprezo de Deus. Jesus sabia que a lei precisava ser cumprida sobre a sua vida. E naquele momento ele estava passando por um dos piores sofrimentos, que era a maldição do desprezo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro para nós: Cristo se fez maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso dói a nossa alma, mas ao mesmo tempo nos faz glorificar o nome do Senhor, por entender, tamanho foi o seu amor, por tomar o nosso lugar, por tomar uma pena que era nossa, e por amor, ele padece esta maldição, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação e livre acesso ao trono do Pai. Professor Tiago, é muito sofrimento. Verdade. Se a gente observar o tópico 2.2, a sua epígrafe vai dizer: zombaria e desprezo. Verdade é, se você analisar a Bíblia, professor Orlando e aluno EBD, Cristo sim passou por esse sofrimento. O mesmo sofrimento representado no Salmo 22, profeticamente por Davi, tipologicamente representando o nosso Cristo, foi o que o Senhor Jesus na terra passou. Depois que Cristo se esvaziou de sua glória, Paulo cita isso em Filipenses capítulo 2, que ele deixou a sua glória, mas todavia não perdeu sua divindade. Aqui na terra ele foi zombado. Charles Spurgeon chega a dizer no seu escrito que ele foi zombado ao ponto de comparar-se ele como verme. O próprio salmista diz isso. O salmista diz no Salmos 22: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Pegando um gancho do comentário de Spurgeon, Spurgeon vai dizer a seguinte frase: que o verme é aquele que está sob os pés, ele está abaixo dos pés. Era assim que Cristo aqui na terra veio. Ele veio embaixo da lei, para cumprir a lei, se fez maldito, para que pudesse trazer salvação sobre as nossas vidas. Só o que me chama mais atenção no Salmo, que além dele se dizer assim, eu sou verme, e a palavra verme quer dizer aqui, aquilo que não tem significância nenhum, ele, como Rei da Glória, se esvaziou para assumir a forma de um homem insignificante, para que nós, como filhos de Deus por adoção e como servos do Senhor, possamos ter um nome. E esse nome é pautado pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Por isso que o texto vai dizer assim, ó: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens. Veja que sofrimento foi esse que o Cristo passou. Veja a zombaria que ele passou no momento da crucificação. A Bíblia vai dizer dessa forma, que os homens zombavam dele, meneavam a cabeça dizendo: se tu é filho de Deus, desça-te da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas eu vou usar uma frase aqui muito interessante, que diz assim:
Se Cristo descesse da cruz, automaticamente o mundo todo desceria inferno. Sabe por que vocês estamos aqui? Porque Cristo permaneceu na cruz. Para muitos ele era um verme, mas para nós ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Professora Paula, conta pra gente, como isso termina? Aleluia! Porque todo sofrimento, desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. No verso 22 do Salmo 22, dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de louvar e anunciar o nome de Deus. E mais ainda, o profeta Isaías, no capítulo 53 e no verso 11, ele escreveu: e ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Mais do que satisfeito, que no verso 22, ele chama todos aqueles que foram santificados através do seu sacrifício de irmãos. Olha o que o escritor do livro aos Hebreus declarou no capítulo 2 e no versículo 11. Leia comigo. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aqui ele faz uma alusão direta ao Salmo 22. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E nesse momento aqui, o termo irmãos nos fala da proximidade deste relacionamento, e com efeito de reforçar a solidariedade do Filho com as pessoas que ele veio salvar, eu e você. A Bíblia é realmente fantástica. Eu estou me deliciando aqui. E agora eu estou entendendo por que o Salmo 22 é conhecido como o Salmo da Cruz. Mas a gente ainda não acabou. Vamos seguir? Professor Tiago, o que o senhor conta para a gente do tópico 3? O tópico 3, ele é muito atrativo. Preste atenção, ele vai dizer assim: o sacerdócio real e o salmo missionário. É encontrado, se você parar e observar, nos Salmos 2 e 22, o Salmo da Cruz. Só que, porém, a parte do Salmos missionário, ele está frisado no Salmo 67, Salmo 110 e Salmo 17. Eu vou aconselhar você, aluno EBD, que pegue sua Bíblia com calma e leia esses 3 salmos: Salmo 67, Salmo 110 e Salmo 117. O tópico 3.1, ele vai falar sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. É bem interessante a gente notar que já ouvimos muitas vezes pessoas falarem do sacerdócio de Melquisedeque, que a Bíblia vai mencionar que Cristo recebe esse título segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, o que me chama mais atenção aqui é o que o comentarista coloca do Salmo 110, 4, informando acerca de, abre aspas, um sacerdote eterno, segundo a ordem do Melquisedeque. Esse sacerdote eterno, ele é muito chamativo, porque a Bíblia vai dizer que Cristo, ele vai se assentar no trono. Porém, professor Orlando e aluno EBD, nenhum sacerdote da antiguidade tinha trono. O que tinha trono era rei. Só que Cristo é tão glorioso que ele tem essa unção tanto de sacerdote eterno, como a ordem do Melquisedeque, como também tem a unção de rei, porque a Bíblia vai dizer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. É o único sacerdote na Bíblia, e quem diz isso é Zacarias, no capítulo 6, versículo 13, e de Zacarias diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono. Veja, é o próprio Cristo que vai edificar o templo do Senhor. É o próprio Cristo que vai se assentar no trono pela ordem do Melquisedeque e cumprindo a realeza. Veja que esse texto, além de ser
profético, ele também é missionário, porque na hora que Cristo se assentar no trono, as nações estará dobrada ante os seus pés, provando mais uma vez que além de sacerdote eterno, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que coisa linda. O assunto é muito rico. Professora Paula, conte mais alguma coisa para a gente que a gente está gostando. Pois é. Os salmos também são missionários. Depois de a gente aprender sobre os salmos relacionados diretamente à pessoa e às características de Cristo, compete agora observarmos os salmos 67 e 117, que estabelecem um dever missionário. É isso mesmo. O livro dos Salmos nos convoca não apenas a conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, mas, por causa disso, clamarmos a Deus por bênçãos e misericórdia, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todos e todas as nações. Como lemos também no Salmo 67, no versículo 2. Abra comigo a Bíblia. Eu estou amando essa lição e os versículos que eles nos está dando. Assim o mundo inteiro conhecerá a sua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Derek Kidner, comentando sobre esse verso, ele diz que a primeira coisa a transbordar da bênção será o expandir do conhecimento para a vida. E glória a Deus, esperança essa que foi realizada maravilhosamente ao serem produzidas as Escrituras, cuja obra é comunicar a verdade e salvação. Resumindo, somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação sejam conhecidas através de nós por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Professora Madalena, o tópico 3.3 é seu. Conta pra gente o que ainda tem por aí. O tópico 3.3 vai dar o fechamento da lição, nos dizendo que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidner e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificados como os Salmos Hallel, louvor, e vai do 113 ao 118. O Salmo 117, sendo o menor de todos, faz um chamado universal, que todas as nações e todos os povos louvem ao Senhor. Mas a ênfase que a revista vai deixar para nós neste tópico é que devemos louvar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pela sua benignidade, pela sua verdade. Ou seja, não devemos louvar ao Senhor apenas pelo que Ele pode nos fazer, mas pelo seu caráter, que é amor e é ser fiel. E o apóstolo Paulo, ele vai encerrar o tópico fazendo menção em Romanos capítulo 15, versículo 11, sobre o quanto os gentios devem louvar o nome do Senhor pela salvação ao qual receberam. E encerrando a lição, Isaías 11, versículo 10 diz assim: acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Ou seja, o nome do Senhor será lembrado por todas as nações. O nome do Senhor será aclamado por todos os povos. Todos glorificarão e exaltarão o nome do Senhor Jesus, como Ele é digno e merece ser adorado. Que bom, estamos ainda na segunda aula. É muita coisa para aprender. Professor Cristiano, conta pra gente aí a conclusão da aula de hoje. Sim, professor Orlando, estamos maravilhados diante dessa segunda aula, a qual nós estamos tendo na manhã deste domingo. Fique conosco, aluno EBD, nós temos o grande aprendizado. Conclusão: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como o seu plano redentor
executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus. Ok, evangelista Orlando? Amém. Bom, vamos encerrar a nossa aula de hoje, mas eu não poderia deixar de fazer o nosso registro e desejar a todos uma feliz Páscoa. Uma Páscoa que não remete a chocolate. Um momento em que o mundo precisa de boas notícias. A melhor notícia da história é essa. Ela vem de um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. O verdadeiro sentido da Páscoa está na morte expiatória e, consequentemente, na ressurreição de Cristo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Feche os seus olhos aí e vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã tão abençoada. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e engrandecemos o seu nome pelo privilégio de estar na tua presença. Obrigado por tudo que aprendemos aqui. Obrigado pelo sofrimento. Obrigado pela rejeição. Porque tudo isso o Senhor suportou por amor a nós. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos amou. Obrigado pela ressurreição, porque foi a ressurreição que trouxe a nós esperança e oportunidade de acreditar no amanhã. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada e por cada um destes alunos que nos acompanharam. Continua cuidando da tua igreja. Senhor, nós estamos hoje celebrando a Páscoa. É certo que o momento é muito difícil para essa sociedade, mas que bom que nós temos essa grande notícia. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e nós te adoramos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou, que Deus abençoe a cada um dos nossos professores. Foi certamente uma manhã abençoada. E você já é o nosso convidado para a aula de número 3. Que Deus abençoe.